Amigas e amigos, a condenação do ex-presidente Lula, mais uma condenação indecente, tem tudo a ver com a guerra entre o Jair Bolsonaro e o Sérgio Moro. Antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista, historiador, escritor. Eu peço para você dar o like aqui no YouTube, para você se inscrever, para você compartilhar, para você comentar. Faça isso já, antes que você esqueça, já que nós estamos falando do assunto, é muito importante a participação de todos para que a gente divulgue o outro lado da notícia, as informações que não circulam pelos canais da mídia. E também acompanhar aqui o nosso dia a dia, todo dia tem entrevistas, debates, bate-papos aqui no canal O Outro Lado da Notícia. Esta condenação do Lula, eu fiz um editorial que está no meu site, outroladoDanoticia.com.br. Vou deixar o like aqui para vocês, o link, melhor dizendo, falando like, né? E para vocês também lerem e, na medida do possível, também compartilhar, que são informações importantes para a gente entender aquilo que eu sempre digo, que são as coisas por trás das coisas. Esta condenação do Lula não tem nenhum mérito jurídico, a gente sabe, quem acompanha aqui o Outro Lado da Notícia viu isso no dia a dia. Eu falei muito disso aqui, falei até de um artigo que eu escrevi no auge da histeria da história do sítio de Atibaia, um artigo que eu fiz que eu dei o nome de O Sítio que Virou Montanha, numa alusão àquele filme A Montanha dos Sete Abutres. Um jornalista trapaceiro, é um filme bem conhecido, um jornalista trapaceiro que se utilizou de um desastre numa mina e deixou lá os trabalhadores em condições de perigo, de risco e tal, para fazer sensacionalismo. A mesma coisa eles fizeram com o sítio de Atibaia. Inventaram todo tipo de trapaça, de mentira, né? A mídia fez uma romaria para aquele sítio, montaram todo tipo de esquema, de fraude, de corrupção, a Folha, o Estadão, o Globo, a Globo, enfim, pintaram e bordaram ali. A Folha inventou até uma história de uma antena num sítio vizinho, né? Uma trapaça sem tamanho, sem contar no copia e cola da juíza que substituiu o Sérgio Moro quando ele saiu lá da facção criminosa da Lava Jato, que ele foi para o governo Bolsonaro, essa história que eu também tenho comentado bastante aqui. E a sentença, portanto, ela não tem nenhum mérito jurídico, mas ela tem um componente político muito forte. Eu digo aqui nesse editorial que os autos desse processo começou a ser montado quando o Lula pisou no Palácio do Planalto como presidente eleito nas eleições de 2002. A partir dali, criou-se duas sinalizações no país. A primeira eu chamo de sinal amarelo, quer dizer, acendeu a luz amarela para a direita, para a tradicional estrutura de poder que existe no país, esta estrutura baseada nesses dois campos que eu sempre digo aqui, quer dizer, o clube privado da elite, que é a turma da Lava Jato, a cara da Lava Jato. A Lava Jato foi criada para servir a este clube, dentro deste clube, com o objetivo de fazer a travessia, a transição política de um projeto de poder, aquele que foi eleito em 2002, para esse projeto de poder que nós estamos vendo aí se degladiando entre as duas facções do Jair Bolsonaro e do Sérgio Moro. Então, na verdade, os autos começaram a ser montados ali. Passou pela farsa do mensalão, depois eles deram forma mais efetiva com aí a facção criminosa da Operação Lava Jato, liderada pelo Sérgio Moro, enfim, toda a história que eu tenho contado aqui, até a composição que eles fizeram, o bolsonarismo cavalgando o lavajatismo, e eles chegaram nesta crise que nós estamos vendo agora. É possível que o ex-presidente Lula seria condenado, independente desta guerra que está sendo travada agora, porque certamente se não houvesse a guerra, estou dizendo, certamente a esquerda, isso o Lula ele traduz muito o que é o projeto alternativo de esquerda, que eles chamam de lulopetismo, lulismo, coisa do tipo. Então, mesmo numa situação em que não houvesse essa guerra de facções,
o Lula possivelmente seria condenado porque a esquerda sempre se apresenta como um projeto, né, mais ligado ao povo, tem mais diálogo com a realidade do povo. A questão ideológica que eu sempre falo aqui, né, o que é a esquerda, a relação capital e trabalho, quer dizer, povo, elite e tal, a esquerda só tem sentido a sua existência se for para defender o povo. Defender as bandeiras do povo, os interesses do povo, as questões ligadas à justiça social, ao progresso social. Essa história de quem produz, quem fica com a riqueza produzida, como se distribui a riqueza produzida. O estabelecimento, quando se fala de justiça social e de progresso social, é isso. Estabelecer justiça entre as pessoas que produzem e a distribuição desta riqueza. Aquela máxima conhecida, né, de cada um de acordo com o seu trabalho, quer dizer, é justo que a pessoa reivindique a riqueza que ela produziu, na proporção que ela produziu. É isso que se chama de justiça social, de progresso social. Pela lógica desse sistema, deste regime, isso não acontece, quer dizer, se socializa a produção e se privatiza a apropriação da produção. E é aí que o problema todo, a engrenagem toda gira. Quer dizer, à medida em que o povo vai tomando consciência de que ele tem direito, que ele pode mudar essa realidade, que ele pode mudar a realidade em que ele vive, numa condição de pobreza, de miséria, sem acessos aos serviços públicos, à infraestrutura e tudo mais, né, ele vai dizendo, ele vai tomando consciência e vai dizendo para si mesmo que essa realidade pode sim ser mudada. Ou o que foi que impulsionou as pessoas que votaram aí por 4 vezes no projeto democrático e progressista Lula, depois a reeleição do Lula, Dilma, a reeleição da Dilma. E o que levou a direita a desenvolver todo esse processo de fraudes grosseiras, de mentiras grosseiras, farsas, mensalão, depois montar uma quadrilha organizada, como é o caso da Lava Jato, para fazer toda essa travessia. Aí vai o bolsonarismo cavalgar o lavajatismo e compõe com o Paulo Guedes, com o Wall Street e tudo mais. Quer dizer, o sinal amarelo foi esse aí. Quer dizer, acendeu o sinal amarelo. Quer dizer, nós precisamos deter esse projeto, essa alternativa de poder, e a forma de fazer isso, eles utilizaram 2 mecanismos, né? Primeiro, criar a pecha de que a esquerda é corrupta, que tem corrupção. Quer dizer, uma organização criminosa, corrupta, basta ver o fundo de Caixa 2 que eles organizaram aí, de 2,5 bilhões lá nos Estados Unidos. Isso supera o fundo partidário. Pegar todos os partidos, tudo que está previsto para gastar nas eleições é menos do que o Caixa 2, a corrupção, a lavagem de dinheiro, a evasão de divisas que a quadrilha da Operação Lava Jato estava montando lá com o Deltan Dallagnol, Robertson Pozzobon, com o apoio do Sérgio Moro e tal. Aliás, o Sérgio Moro comemorou a condenação agora do Lula lá no TRF4, na 8ª turma, no seu Twitter, usando uma matéria do esgotinho nauseabundo da Lava Jato, que é o antagonista. Veja a sujeira, como essa gente é enlameada de corrupção, né? Coisa realmente repugnante quando a gente vai para os detalhes. Né? Esse foi o sinal amarelo que acendeu para a turma. Quer dizer, vamos acender o vermelho. Quer dizer, que é exatamente esse projeto de poder, que ele não se sustenta pela democracia. É impossível. Na democracia é isso aí, quer dizer, Lula eleito, reeleito, Dilma eleita, reeleita. Quer dizer, a coisa vai. Até o povo, quer dizer, isso vai dar onde? É o que o sinal amarelo diz, isso aqui vai dar em socialismo, aí essa turma é comunismo, socialismo, petismo, é isso aí. Eu sempre comento aqui, quer dizer, aqui que é a socialização, né? Para onde vai o aprofundamento da democracia? Isso é histórico, está aí nos clássicos que analisam esta questão, a teoria do socialismo. Também tenho comentado muito isso aqui. O outro sinal é o sinal verde. Acendeu o sinal verde para o povo. Quer dizer, o povo foi vendo, eu posso passar aqui, posso ir para frente. Eu tenho direito à escola decente, tenho direito à saúde decente, tenho direito a transporte público. O país tem condições de prover condições mínimas, satisfatórias, para que o povo possa ter uma vida minimamente digna.
Tá aí o exemplo do SUS agora com a quarentena aí, com a história aí da pandemia do coronavírus, da Covid-19. Quer dizer, se não tivesse o SUS, e tem uma luta aí, um projeto do deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, fazer fila única no SUS, quer dizer, fila única de atendimento, quer dizer, não fazer esta distinção de classes, né? Quer dizer, quem tem dinheiro, os ricos vão para os grandes hospitais, todos equipados e etc, 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 né? Os luxos no tratamento, e os pobres são jogados, aí depois são enterrados em vala comum. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Nos Estados Unidos a situação é calamitosa, a quantidade de desempregados que tem ali, as filas para comer, né? As filas também na Inglaterra, na Europa. Tem tudo isso lá no meu site, outroladonoticia.com.br. Eu estou acompanhando muito isso. A situação para os pobres, para os hispânicos, para os afrodescendentes, os negros nos Estados Unidos, a condição de vida lá é terrível. Não tem acesso à saúde, não tem dinheiro para ter acesso à saúde, não tem emprego, não tem socorro do Estado. É o modelo do Bolsonaro. Aí a gente viu aquele desfile indecente, mais uma atitude indecente do Bolsonaro, indo lá chantagear o STF, o presidente do STF, com aquela trupe de empresários, quer dizer, pedindo para que as coisas voltem à normalidade. A roleta russa, que eu tenho comentado aqui, tem feito entrevistas aqui neste canal, tenho feito artigos no meu site, outroladonoticia.com.br. Estas informações, nesse momento, são fundamentais. Eu fico aqui sempre dizendo, né, que é importante a gente difundir o canal, fazer a propagação do canal, levar essas informações, fazer com que essas informações circulem, para que as pessoas tomem consciência, mais gente consciente, mais gente convencendo outras pessoas. Isso vai virando um efeito de multiplicação da consciência. E a internet é um espaço de disputa, quer dizer, é aqui que as ideias vão circular, quer dizer, aqui eu posso falar, não posso falar na Globo, não posso falar na Folha, não posso falar no Estadão. Quando muito, a Folha, uns tempos atrás, publicava artigos que eu mandava lá. Aí acho que eles descobriram quem eu era, acho que eles não tinham noção de quem eu era, descobriram e pararam de publicar. Quer dizer, censura, lógico, essas coisas que eu falo sempre aqui. O Estadão nem se fala, o Estadão nunca publicou nada. Não, talvez não pela pessoa, mas pelo conteúdo. Que são esses artigos que eu escrevo aqui. Também esses artigos estão sendo publicados no 247, no site 247 lá do Leonardo Artucci. Os artigos que eu faço no outro lado da notícia, eu mando para ele publica lá. Quer dizer, é a luta por espaço, quer dizer, fazer com que esse sinal verde que acendeu para o povo não seja ofuscado pelo sinal amarelo e depois o sinal vermelho da direita, dos golpistas. Num debate claro, às claras, sobre esta guerra, essa crise política que está estabelecida no país, a esquerda ganharia tranquilamente, sem nenhuma margem de erro de que a esquerda venceria essa batalha com relativa facilidade, se tivesse democracia, se tivesse um debate arejado, se tivéssemos uma arena iluminada pelos ideais democráticos, falar a verdade, quer dizer, a esquerda pensa assim, a direita pensa assim, o centro pensa assado, tá? Vamos debater tudo isso aqui, abre espaço para a gente debater. Se fosse democrático, se fosse na democracia, essa guerra Bolsonaro e Sérgio Moro, certamente eles seriam varridos para longe do poder, as duas facções. Então eles precisam de recursos como esse, da condenação do Lula, para exatamente alimentar essas pautas de cachorros loucos, as pautas dos golpistas, da turma dos empresários aí que querem empurrar o povo junto com o criminoso genocida Bolsonaro para a roleta russa da morte, na busca do pão de cada dia, como ele disse. Vejam como é importante a gente ter informação e ter consciência, né, das coisas que estão por trás das coisas. É isso, reforço aqui para vocês divulgarem isso. E sempre ao meio-dia nós estamos com o Roda de Conversa, com pessoas debatendo, conversando também. Peço para vocês prestigiarem. Eu estou procurando sempre fazer num horário determinado para facilitar o acesso de quem me acompanha aqui neste canal. Sempre ao meio-dia, todos os dias, quase todos os dias, um dia ou outro, evidentemente que não dá para fazer. É isso aí, muito obrigado pela atenção, um abraço, até a próxima.